E muito boa tarde, hoje é sexta-feira e está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias da Câmara e também da nossa cidade. Você é sempre o nosso convidado para acompanhar muita informação de interesse público e serviço. E olha só, hoje vamos repercutir um dos tópicos do projeto da LDO do governo federal, que é a expectativa de salário mínimo de R$ 1.630. A gente vai aproveitar esse gancho para saber qual deveria ser hoje o salário mínimo ideal. Ainda sobre a LDO, mas aqui do município, a Prefeitura já enviou a proposta à Câmara e a gente foi saber como as audiências públicas ajudaram na elaboração da matéria. Também vamos falar de cultura e turismo. Nossa cidade ganhou um programa para incentivar a produção audiovisual aqui em solo joseense. É o que a gente mostra para você já já. Bom, mas para abrir o jornal desta sexta-feira, a gente apresenta o resumo da última sessão plenária realizada pelos vereadores. Vamos ver quais projetos de lei foram aprovados durante a sessão, a 24ª do ano? Entre os projetos aprovados durante a 24ª sessão do ano está a proposta apresentada pelo vereador Marcão da Academia com o objetivo de fornecer atendimento odontológico 24 horas no Hospital de Clínica Sul para casos de urgência e emergência. A ideia é ampliar o acolhimento de pacientes que precisam de tratamento dentário em função de acidentes ou outras ocorrências que necessitam atendimento rápido. Outros dois projetos apresentados pela Prefeitura também foram aprovados. O primeiro recebeu aprovação unânime dos vereadores. É a matéria que revoga um artigo de uma lei de 2024 para adequar a legislação do município com as normas do governo do estado e viabilizar a doação de uma área pública onde será construída uma nova escola na cidade. O segundo projeto, aprovado com 14 votos favoráveis e 7 contrários, altera alguns artigos da lei que permite o município firmar um empréstimo com a Caixa Econômica Federal de R$ 60 milhões para a compra de ônibus elétricos para a cidade. A principal mudança está na redação dos termos do contrato, que agora permite a negociação do crédito com ou sem a garantia da União. Caso seja firmado sem a garantia da União, o município terá que cumprir alguns pré-requisitos como contrapartida. Ainda foram aprovados um projeto que declara de utilidade pública a Associação das Figureiras Arteiras de Santa Cruz e um requerimento que parabeniza o cardeal Robert Francis Prevost, eleito como novo Papa. Já entre os projetos lidos em plenário que começam a tramitar no Legislativo está a LDO de 2026, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a prévia do orçamento da cidade para o ano que vem. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. E agora é aquela hora importante do nosso jornal para quem está na luta por uma vaga de emprego. Aqui a gente te ajuda e mostra na nossa agenda de serviço as oportunidades abertas no PAT de São José. Vamos ver? O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de obras, almoxarife, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, assistente de vendas, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, carpinteiro de obras, eletricista, eletricista bobinador, eletromecânico de manutenção de elevadores, consultor de vendas, corretor de imóveis, cortador de roupas, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, empregado doméstico nos serviços gerais, empregado doméstico diarista, faxineiro, fiscal de caixa, gerente de loja de supermercado, mecânico de manutenção de bombas, montador instalador de acessórios, operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias, operador de telemarketing receptivo, operador de telemarketing, pedreiro, recepcionista atendente, representante comercial autônomo, técnico em mecatrônica, técnico em segurança do trabalho, vendedor porta a porta e vendedor pracista, e ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de analista de marketing, assistente administrativo e operador de telemarketing.
Para se candidatar é super fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E aí, o seu salário está sendo suficiente para pagar todas as contas? Para quem ganha um salário mínimo, o governo federal apresentou a expectativa de aumento prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Segundo o governo federal, o novo salário mínimo vai ser de R$ 1.630. Mas será que esse valor é suficiente para conseguir viver com dignidade e pagar todas as contas? É o que a gente mostra para você na reportagem. Enquanto o carrinho de supermercado vai enchendo, o brasileiro precisa garantir que o salário vai dar conta dos preços que não param de subir. Em meio aos altos e baixos da economia, o governo federal traça estratégias para o futuro. Entre os planos está o reajuste no salário mínimo para o ano que vem. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, já foi encaminhada ao Congresso. Entre os projetos está o novo salário mínimo de R$ 1.630, um ganho real de 2,5%. Mas especialistas acreditam que esse valor não será suficiente para as demandas da população. O brasileiro ele não vai sentir tanta diferença nesse poder de compra a mais que a gente vai ter no salário mínimo, tá? Por quê? Porque quando a gente aumenta o salário mínimo, a gente também, o próprio empresário ele vai ter que repassar esse aumento, ele vai ter que repassar esse custo. Então acaba que o brasileiro ele também vai ter um aumento nos produtos, tá? Em questão de governo, isso aí também vai impactar diretamente os custos do governo, os custos fiscais aí que a gente tem uma meta bem arrojada para 2026. Na ponta do lápis, o valor ainda parece distante da realidade de quem precisa pagar aluguel, alimentação e outras despesas básicas. Para muita gente, R$ 1.630 mal acompanham o aumento no custo de vida. Do jeito que está a crise aí que a gente está vivendo nesse momento, o reajuste não é compatível para aquilo que a gente ganha, né? É muito pouco para poder, porque o aumento, a inflação é muito alta. Para que a população tenha uma condição de vida justa, um levantamento realizado pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostra que o valor ideal do salário mínimo deveria ser de R$ 7.398,94, quase 5 vezes mais que o salário mínimo previsto em 2026. Para este assessor de investimentos, o aumento previsto para o salário mínimo em 2026 supera a inflação, mas ainda é modesto diante do que seria necessário para cobrir o custo de vida atual. É um aumento muito baixo, porque a gente tem produtos, você pode ver como carne, café, aumentaram o ovo, aumentou muito mais que esse aumento que está vindo aí em torno de uns 7%. Então a gente tem uma inflação aí um pouquinho fora do que o brasileiro realmente consome, né? Mas quando se faz o cálculo, ela está em 4,75, se não me engano. Mas é um aumento muito baixo. Realmente não vai fazer muita diferença para o brasileiro esse aumento de R$ 112. O valor do salário mínimo ainda representa um desafio na rotina dos trabalhadores. Na Câmara de São José, a discussão sobre formas de melhorar as condições da vida da população continua em pauta. A vereadora Juliana Fraga reconhece que todo aumento no salário mínimo é bem-vindo, mas reforça que, na prática, o valor não é suficiente para cobrir as despesas do mês. De verdade, gostaria que fosse bem mais, né? Porque um pai de família, uma mãe de família com salário mínimo para pagar aluguel, para pagar compra, para comprar roupa, para pagar o dia a dia, às vezes falta, o cobertor é curto. Mas a gente tem que lembrar que ainda assim o salário mínimo quando em 2022 era 1.200 e agora vai para ano que vem 1.600. Então teve um aumento e a gente quer que aumente muito mais. Enquanto o reajuste do novo salário mínimo não chega, muita gente precisa se adaptar. O jeito é fazer escolhas e cortar gastos, para manter pelo menos o básico dentro de casa. Vai cortando uma coisa ou outra e ficar só no essencial mesmo. Bom, e o novo valor do salário mínimo foi apresentado na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal, que é um documento, com a prévia do orçamento público. E São José também tem a obrigação de fazer um projeto da LDO, inclusive, como vimos no balanço da sessão, o projeto já está aqui na Câmara para análise dos vereadores. Essa proposta foi construída a partir de 2 audiências públicas que colheram sugestões da população e a gente foi saber quais foram as principais demandas dos moradores nessas audiências e como a Prefeitura incorporou esses pedidos no projeto. O Bruno Castilho traz todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Bruno.
Pois é, Guerra, falando agora da LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, acabaram as fases de audiências públicas, né? Foram 2 audiências públicas onde as pessoas puderam dar sugestões para a Prefeitura sobre como a LDO ou como o dinheiro deve ser investido para o ano que vem, e agora a Prefeitura vai fazer esse projeto da LDO que vai orientar, né, vai enviar para a Câmara e vai orientar a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então a gente, para conversar um pouquinho sobre esse assunto, saber mais informações sobre a LDO e também a LOA, esse prosseguimento, né, desse caminho da LDO para a LOA, a gente vai conversar com o secretário de Secretaria Administrativa e Finanças da Prefeitura, aqui, o José Nabuco. Secretário, então, como é que o senhor avalia essa participação da população nessa fase de audiências públicas? Não, exatamente, foi um sucesso. A gente teve a participação da população nesses 2 eventos, como você disse, que eles levaram demandas, né, sugestões para a gente fosse incluído na LDO. Essas sugestões, inclusive também com as sugestões entrada pelo site, que nós deixamos disponível no site, então totalizou 340 sugestões. Nós catalogamos essas sugestões, encaminhamos para os secretários das devidas pastas, de acordo com o assunto. Eles já deram a devolutiva para a gente, nós fechamos essas devolutivas para mandar para os munícipes, e nós encaminhamos a LDO, já devidamente organizada e preparada, para a Câmara no último 30 de abril. Então, sobre essas demandas, né? Quais foram as principais demandas da população? Enfim, o que mais a população quis, né, de investimentos, né, para o orçamento do ano que vem? Praticamente em todas as secretarias, né? Todos tiveram que trabalhar um pouco para tentar adequar as demandas para a nossa próxima LDO, para o próximo ano, né? Mas principalmente na área da gestão pública, né, que é a minha pasta que eu trabalho, na área de mobilidade, muito falando sobre asfalto de rua, né, sobre algumas melhorias também no trânsito, e também bastante na área de esporte, né, também para quadras, para aparelhos, né, na área de esporte São José dos Campos, entre outras demandas. Então foi realmente um número grande, e é bom que mostra que o cidadão joseense está preocupado com a administração pública e está querendo participar, e é isso que faz cada vez mais a gente melhorar o nosso serviço e atender a cidade. O senhor falou um pouquinho do cronograma, né? Então já foi receberam essas sugestões, já foi tudo alinhado e enviado para a Câmara, né? Exatamente, já foi enviado para a Câmara, agora a gente aguarda a aprovação na Câmara, e já começamos, né, a trabalhar já na LOA, né, como você disse, que vai ser mais para o final do ano, e para o PPA também, que é o Plano Plurianual, que a gente também tem que entregar até setembro desse ano. Muito obrigado, secretário. Então, todas as informações aí da LDO, da LOA, até do PPA também, que o secretário falou um pouquinho, sobre o orçamento da cidade para 2026, né, e também para os próximos 4 anos aí com o PPA. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, viu, Bruno, pelas informações. E bom, pessoal, como a gente viu, o projeto já está aqui na Câmara, chegou dia 30 de abril e em breve vai ser analisado pelos vereadores. Depois desse processo, o Legislativo também faz uma audiência, mas para debater o projeto final com a população. Importante contar com o apoio dos moradores na construção da proposta, não é mesmo? E São José dos Campos também pode se tornar referência em capacitação no turismo. O PIT, Parque de Inovação Tecnológica, assinou uma parceria com a Secretaria de Turismo do Estado e o município para ofertar qualificação na área e até mesmo a construção de tecnologias voltadas para o setor. É legal, né? É o que a gente te mostra na reportagem. O turismo joseense ganhará um reforço importante no campo da educação, pesquisa e inovação. Isso porque o Parque de Inovação Tecnológica assinou um protocolo de intenções com a Secretaria Estadual de Turismo e Viagens para implantar na cidade a Academia de Turismo. A iniciativa visa qualificar o setor regional. A ideia é que a gente possa apoiá-los no mapeamento de cursos que incentive e capacite profissionais para trabalhar no segmento econômico de turismo, aumente o segmento econômico, a gente possa valorizar o turismo dentro do estado de São Paulo.
E hoje, como o PIT, como o Parque de Inovação Tecnológica aqui em São José, a gente tem empresas parceiras desenvolvendo essas tecnologias aqui dentro de casa, né? Então, a vantagem de ser uma política pública é o que chama a atenção do governo também para nos convidar para esse protocolo de intenções. A Academia do Turismo de São Paulo é um programa do governo estadual que capacita profissionais para o setor turístico, desde áreas de gestão até hotelaria, eventos e gastronomia. Criado ano passado, o curso já ofereceu 33 mil vagas gratuitas de EAD a pós-graduação. A meta é chegar a 100 mil vagas até 2026, formando mão de obra para atender a demanda crescente. Precisa dessa mão de obra para se aperfeiçoar, né? Eu acredito que em São Paulo é um grande mercado, o estado de São Paulo é um grande mercado, o PIT vem do Vale, mas vem crescendo para ter visibilidade aí no estado e apoiar o turismo a crescer. Além de São José, os parques tecnológicos de Santos e Sorocaba também aderiram ao programa. O projeto conta com o apoio da Prefeitura, via Departamento de Turismo Municipal, que considera a parceria estratégica. Você tem aí instituições do governo federal, estadual envolvidas, você também tem um setor, você tem o Grupo S também envolvido, e agora você tem os parques tecnológicos, além de outros entes também que estão envolvidos aí nessa qualificação. Então é um grande programa do governo do estado em capacitar e qualificar profissionalmente o nosso setor. Eu acredito que toda a população do estado tem muito a ganhar. Em São José, o principal turismo é o de negócios. Por isso, o Parque Tecnológico espera agregar a especialização em ciência, tecnologia e empreendedorismo. A ideia é conectar empresas e startups na busca por soluções e até novas tecnologias que podem incentivar o turismo regional. As universidades, os nossos centros de pesquisa, o ecossistema de capital intelectual é muito forte. Nós recebemos aqui gente do mundo inteiro que quando chega em São José, quando chega aqui no PIT, percebem que o Brasil é muito mais do que eles imaginavam como um país tropical. Nós também somos um país muito intelectual. E, obviamente, todos esses players que estão conectados a esse ecossistema de inovação tecnológica trazem um impacto muito forte para esse turismo do estado, mas principalmente aqui dentro do nosso território. Para esse ano, o turismo paulista, que já representa quase 10% do PIB estadual, deve movimentar 340 bilhões de reais. As estimativas feitas pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo levaram em consideração, principalmente, a expansão dos serviços turísticos que são oferecidos em todo o estado. A Câmara Municipal defende o desenvolvimento do turismo a partir de leis de incentivo a startups, fomenta o parque tecnológico e discussões em frentes parlamentares. O Legislativo vê a parceria como fundamental para impulsionar a economia local. Nós sabemos que a cadeia produtiva do turismo ela é muito grande. Para cada posto de trabalho direto, você tem ali logo de cara de 3 a 4. Né? Então, dependendo da atividade, a inovação hoje está bem aquecida, todo mundo quer inovar, quer fazer novas tendências. Então, acho que isso é importante para a cidade, sempre olhando esses dois objetivos também. Trazer novos negócios, arrecadação de impostos também e postos de trabalho. O protocolo, ainda em fase inicial, será implementado nos próximos meses. Os envolvidos esperam potencializar ainda mais São José em polo de inovação e tecnologia. O PIT, com as empresas e proximidade com universidades,
deve impulsionar essa vocação. Então, o nosso papel é justamente fazer essa conexão das tecnologias e soluções para ajudar não só São José, mas também o Estado como um todo na questão de turismo inteligente. E agora é aquela hora boa do nosso jornal. Sexta-feira chegou. Luísa Minas está aqui pra gente na tela Agenda Cultural. Luísa vai passar tudo que vai rolar na cidade. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda e conta tudo pra gente que a gente tá ansioso, hein? Boa tarde, Guerra. Boa tarde pra todo mundo. E, Guerra, esse final de semana tá bem agitado. Manda pra gente que a gente tá ansioso pra ver, hein? Bom, a agenda dessa semana começa com muito axé baiano. A cantora Graça Cunha se apresenta hoje lá na área de convivência do Sesc. O show presta homenagem a Dorival Caymmi e reverencia a cultura afro-baiana, suas tradições e a influência da música negra no legado de Caymmi. Então, o show começa às 7h30 da noite e para entrar não paga nada, é só chegar por lá. Ainda na sexta, se você curte um reggae e grandes clássicos do rock nacional, sua programação é lá na Bamberg Express com um super show da banda Tríade. O grupo, composto por 4 garotos, tem um repertório completo e que promete deixar ninguém parado. O evento começa às 8 horas da noite. Para entrar não paga nada, mas se você quiser reservar sua mesa lá, é só entrar em contato pelo Instagram ou pelas redes sociais do Bamberg Express. E Luísa, fiquei sabendo que vai ter pagode também. Semana passada você contou pra gente que você é uma amante do pagode. Você deve estar empolgada com o próximo evento, hein? Eu tô, Guerra. A gente tá falando do Me Leva Festival, que é esse festival que vai trazer os maiores nomes do pagode atual aqui na região. Menos é Mais, Pichote, Jeito Moleque e Top Samba estão entre as atrações confirmadas. Então dá pra perceber que esse evento tá pesado e recheado de grandes sucessos. Falando em sucesso, Luísa, qual o sucesso do Pichote que você mais gosta? Tava até cantando aqui pra gente. Sim, difícil falar, mas é aquela nem de graça, é a minha favorita. Olha só, temos uma cantora aqui na TV. E tem também comédia pra quem gosta, né? Isso mesmo, tem comédia. Ainda no sábado, a atriz e comediante Cris Paiva se apresenta com um show de stand-up lá no Hilários VP. Ela também é conhecida por ser host do Vênus Podcast e chega por lá contando as suas histórias do seu cotidiano, só que não é nada convencional. Então tá bem engraçado. O show começa às 9 horas da noite e para comprar o ingresso é no site ticketnamão.com.br. E para finalizar nossa agenda com chave de ouro, no domingo, no Parque Vicente Aranha, tem muita música com o conjunto Aguará, junto do cantor Zé Gui Muricy. No repertório, né, estão clássicos do choro brasileiro, o chorinho, além das canções adaptadas para esse estilo musical. Então, o show começa às 10h30 da manhã e também não paga nada para entrar, vai ser lá no palco do Bambuzal, dentro do Parque Vicente Aranha. E aí, Guerra, já escolheu o que vai fazer? Tá valendo ficar em casa, dar uma descansada essa semana ou não? A gente tem que Vamos sair. Vamos pro pagode comigo. Então eu vou pro pagode e você vai comigo então pro chorinho no domingo. Tá, combinado. Tá certo, muito obrigado, viu, Luísa, Obrigada, pelas pessoal. informações. Te espero na semana que vem. Até semana que vem. Bom, agora a gente confere como fica a previsão do tempo para a tarde desta sexta-feira e também para todo fim de semana. Esta sexta-feira deverá ser de céu ensolarado e não há possibilidades de chuva, nem mesmo à noite. A mínima prevista é de 18, com máxima de 31 graus. Já amanhã, sábado, o dia segue ensolarado, mas com possibilidades de chuva, à tarde e à noite. Os termômetros devem bater os 30 graus. Já no domingo, o dia segue com sol e poucas nuvens no céu, e sem previsão de chuva. A máxima prevista é de 20 graus, com mínima de 14. Bom, e a gente já falou da agenda cultural, mas o tema da cultura ainda não acabou aqui no Boletim. Em nossa cidade ganhou um projeto pioneiro para incentivar a produção de séries, filmes e documentários aqui, em terreno joseense. O programa Film Commission vai reduzir a burocracia e facilitar a filmagem desses materiais no nosso município. Inclusive, já tem até filme programado para ser gravado aqui. Você já viu um filme e reconheceu o lugar ou a paisagem daquela cena? Em São José dos Campos está cada vez mais próximo. Quem sabe até sair na rua e ver uma equipe de filmagem utilizando a beleza da nossa cidade para contar histórias. Eu acho fantástico, nossa cidade é maravilhosa, tem muitos pontos bonitos aqui, eu acho fantástico.
Seria maravilhoso ter a nossa cidade assim representada de uma forma mais cinematográfica, né? Eu acho importante porque a gente disponibiliza a cultura, a gente traz a cultura para as cidades que não tem, que é uma cidade que não tem muita esse mercado. E eu acho que São Paulo é uma cidade muito grande, como São Paulo está aqui próximo, eu acho que trazendo isso facilita para todo mundo que mora aqui. Estamos aqui ao lado de um dos principais cartões postais de São José dos Campos. Este santuário aqui, como tantos outros lugares, podem em breve estarem nas telas de cinema de todo o Brasil. E por que não do mundo? Esta é a proposta da Film Commission de São José dos Campos. Abrir as portas da cidade para o cinema. Com o projeto, nossa cidade pretende cativar olhares de produtoras e artistas de todo o país. A ideia é apresentar aos cineastas um catálogo com cenários que poderiam compor filmes, séries e materiais publicitários. O município também daria todo o apoio logístico às gravações. A expectativa é que a proposta incentive a economia criativa, gerando emprego, renda e até mesmo interesse pelo setor audiovisual. Existe o ponto de vista também da experiência dos nossos artistas, muitos deles já qualificados, que poderão estar trabalhando nessas grandes produções. Muitos deles nunca trabalharam numa produção de grande porte, né? Então, a gente, nesses diálogos com as produtoras, a gente já vai reforçando isso, a importância de ter elenco local, de ter equipe local, e tudo isso é uma forma de sustentabilidade, né? Esse recurso vai ficar dentro da cidade, né? Você vai fomentar esse setor, para além da questão artística, que também leva, né, a imagem de São José para outras cidades, outros estados e, por que não, para outros países, né? E nossa cidade tem potencial para isso, tanto que já foi local de grandes produções. Desde o premiado filme josense Cara de Fogo, de 1959, a mais recente, a série O Escolhido, da Netflix, que usou o cenário do Parque Vicente Aranha para compor as suas cenas. E além do Vicente Aranha, São José tem uma série de locais que podem render boas filmagens, com parques, museus e igrejas, além das belezas naturais do distrito de São Francisco Xavier. Cenário esses que poderão ser utilizados por um novo filme que será gravado aqui. O diretor é o Diogo Gomes e ele vai contar com o apoio de um elenco de grandes artistas. O filme é de uma história que aconteceu, é baseado numa história real que aconteceu em São José dos Campos, né? De uma menina, de uma criança que adquire câncer infantil, né? Então, é o que acontece com uma família quando uma notícia dessa é conhecida, né? Então, você tem todo uma trajetória, todo um calvário, digamos assim, que a família percorre na luta contra uma doença difícil de ser combatida. O produtor ainda ressalta que, além de usar a cidade, o longa deve valorizar o Vale do Paraíba. É fundamental que o filme tenha a cara de São José, tenha a cara do interior, tenha a cara do Vale do Paraíba. E os talentos que existem na cidade podem preencher esse quadro de técnico e artístico. É importante que essa marca fique na cidade. Eu acho que a Film Commission, me parece que deve ser essa preocupação de você ter essa raiz plantada na cidade e essa semente tem que ser cultivada aí. Nas ruas de uma cidade, o cinema se mistura com a rotina. E o que era só cenário passa a ser arte, identidade e memória. Com a Film Commission, São José dos Campos não será apenas pano de fundo, mas protagonista da arte visual. Bom, eu quero agradecer pela sua companhia. O boletim desta sexta-feira está no fim, mas amanhã, a partir das 11h30 da manhã, você confere tudo o que rolou na semana aqui na Câmara, no nosso programa Semana Legislativa. Toda a nossa programação você também consegue acompanhar no nosso YouTube pelo canal @tvcâmara_SJC. O endereço é o mesmo para o Instagram e para o Facebook. Um bom fim de semana para você e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até mais!